Amigos que seguem o blog Barriguda News, hoje nós temos o prazer de contar com a presença no nosso site, no nosso blog, do escritor alexandriense Dr. George Veras, que sábado 13, amanhã, estará lançando mais um livro da sua autoria. George, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre esse séculos de fé, o catolicismo em Alexandria e paróquia. Boa tarde, doutor Jânio, boa tarde, esse público imenso, né, que leitor e ouvinte do site, blog Barriguda News. Estou à disposição. Jorge, como partiu a ideia de fazer esse livro? Veja só, doutor Jânio, um certo dia, no ano de 2016, eu me deslocava de Natal para Alexandria, de repente veio aquela lembrança de que eu poderia escrever algo para documentar a passagem dos 80 anos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Aí eu lembrei, bom, no livro Alexandria Retrato de uma História, que eu publiquei em 2007, já há um bom material a respeito. Então, eu, aproveitando aquilo ali, poderei produzir um trabalho específico, né? Bom, o que pareceu uma ideia inicial foi, depois de uns 2 meses, que realmente eu não dei sequência de imediato, uns 2 meses depois, no final de outubro, foi se tornando uma coisa mais madura e resultou na ideia de efetivamente escrever sobre a paróquia, não só sobre a paróquia, porque a nossa paróquia só tem 80 anos, mas sobre toda essa história que antecedeu, né, que foi preliminar a ascensão da capela, a condição de circunscrição paroquial de Alexandria. Confesso que o material que eu possuía, diante do que hoje se apresenta, era insignificante, né? E as ideias foram surgindo. O que eu acho interessante é porque as ideias foram surgindo, a ansiedade aumentando. Por exemplo, no dia 25 de outubro de 2016, quando a Alexandria completava 80 anos de paróquia, eu fui à FM Cidadania, entrevistado pelo professor Silva Neto, e vislumbrei a possibilidade de lançar esse livro na festa da padroeira de 2016. Quer dizer, um entusiasmo, uma ilusão, né? Um livro, ele é feito de muitas fases, de muitas etapas, é um trabalho muito árduo, o senhor sabe disso. E como inviabilizada ficou essa publicação naquele ano, comecei a trabalhar com mais afinco, aí as ideias foram surgindo. Por exemplo, surgiu a ideia, lembro bem que em janeiro do ano passado, eu estava até veraneando, e surgiu a ideia de envolver os oratórios remanescentes, que não são tão poucos, não são muitos, mas também não são tão poucos, os oratórios, as grutas, que estão concentradas principalmente na zona rural. Fiz contato com várias pessoas e aí cada pessoa dessa tinha um relato para apresentar, eu pedi um histórico para depois passar para o texto, né, com minha redação, né, redação própria, e o livro foi tomando forma, né? Doutor George, o alexandriense, ou quem adquiriu o livro, o que é que vai encontrar em termos de conteúdo nesse livro? O que é que está escrito nesse livro? Bom, vamos ser mais objetivos. A sua pergunta direciona isso. O livro vai encontrar, primeiro, muita história, muitos fatos narrados, muitos acontecimentos ilustrados, que, não obstante o livro ser religioso, de cunho católico, cristão, mas ele tem esse aspecto histórico. Porque, vejam só, o livro ele é composto de 252 páginas, que formam 17 capítulos. E eu poderia aqui rapidamente discorrer sobre cada capítulo, né? O livro, a capa é essa, a capa é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Isso aqui é uma pintura feita por Denise Veras, minha irmã. Ela, quando eu comecei o livro, coincidentemente ela estava iniciando essa pintura e fui logo pedindo para que representasse a capa. Levei para um primo nosso, que é repórter fotográfico, muito consagrado em Natal, Marco Polo Veras, filho do Zumar Veras, de saudosa memória, e ele fotografou.
nós temos aqui a orelha, uma foto excepcional do Dr. Jânio, foto que mostra a nossa igreja matriz. A outra orelha, minha foto com os dados biográficos, e a nossa igrejinha, que foi o começo de tudo, aqui onde tudo iniciou, aqui onde a fé do alexandriense, do barrigudense teve início, né? Com na parte inferior os patrocinadores. Bom, o livro, nós começamos mostrando um pouco sobre a história de Alexandria, porque nós entendemos que ele vai chegar a um público que não tem vinculação com a nossa terra. Então nós falamos aqui desde o Preto Fogo, José da Costa, que jurava sobre o Santo Evangelho, morar na Fazenda Barriguda, né? Esse documento, por sinal, inovei aqui, porque eu fiz a transcrição do texto do tomo de demarcação, coisa que não foi feita no livro anterior. Aproveitei para discorrer sobre toda a Alexandria, sobre a criação do município, antes da criação da vila, né? Aproveitei aqui, eu achei que seria pertinente a fixação de uma foto do Irineu Joffre, que foi interventor que criou por decreto o município de João Pessoa, que foi o primeiro nome aqui de Alexandria. O próprio João Pessoa, que era o líder paraibano, que foi o nome, né, da nossa terra durante 6 anos, e da Alexandria, né? E os respectivos atos normativos, as leis que correspondiam a essas transformações. Depois a gente passa aqui, rapidamente falando, para a organização da Igreja Católica no Rio Grande do Norte. Por quê? Fizemos uma parte introdutória mostrando como surgiu realmente o catolicismo no Brasil, com a primeira missa celebrada, né? Depois tem um salto aí para mostrar a primeira diocese que foi em Salvador. Após isso, Olinda e Recife, abrangendo todo esse Nordeste aqui. Chegamos à diocese da Paraíba, tinha esse nome, e era o nome inclusive do próprio estado e da capital, do João Pessoa, né? E essa diocese ficou abrangendo todo o Rio Grande do Norte, até que se criasse aqui a diocese de Natal, em 1911. Aí, para aproveitar e fechar, discorrendo sobre a criação da diocese de Mossoró e a de Caicó, e falando também sobre a nossa paróquia. Continuamos falando sobre o tempo de capela. Aí a gente acha por bem falar como era isso aqui, quando ainda integrava a capela, a paróquia de Martins, que é a paróquia mãe de quase toda essa região, né? Cita aqui os padres que aqui vinham celebrar missas, mesmo de forma esporádica, mas vinham para Barriguda, vinham para Alexandria, né? Deixa eu só me interromper. Pois não. Eu queria saber, para você descobrindo essas coisas, teve muita coisa que você descobriu, na verdade, que você não sabia. Dessas coisas que você descobriu, qual foi que chamou mais atenção? E com certeza o leitor vai também despertar. Bom, hoje me foi feita essa pergunta na rádio, e eu posso destacar aqui um ponto. Por incrível que pareça, Alexandria, uma pequena povoação, ela contribuiu para a formação do patrimônio das 2 primeiras dioceses do Rio Grande do Norte, que foram Natal e Mossoró. Em 1909, aqui chegou um conterrâneo nosso, o Dom José Tomás, na época ainda padre. Ele era visitador diocesano da Paraíba, e nós fazíamos parte da diocese da Paraíba, que tinha sede na hoje João Pessoa, mas que também tinha o nome de Paraíba, né? João Pessoa na época era denominado de Paraíba. E ele visitou aqui, em nome do bispo lá da Paraíba, visitou a nossa diocese, como visitou a nossa paróquia, que era a paróquia de Martins. E chegando aqui, ele designou o professor José Osias Gomes da Silva, que era parente dele, para angariar recursos, visando a formação de um patrimônio que possibilitasse a criação da paróquia, da diocese de Natal. Então eu acho isso fabuloso, né? Uma pequena comunidade dessa contribuir financeiramente para se criar o patrimônio daquela que seria a primeira diocese do Rio Grande do Norte. Depois, em 1920, por aqui, 1925, chegou uma delegação aqui para que Alexandria, que já tinha esse nome, em 1909 era Barriguda, reunisse também condições financeiras para a criação da diocese de Mossoró.
Já tínhamos a Diocese de Natal e Mossoró seria a segunda Diocese do Estado. E assim foi feito, a população se reuniu, juntou recursos, juntou meios financeiros para ajudar na criação desse patrimônio. Jorge, não vamos mais contar as coisas do livro, não, senão o pessoal tem curiosidade. Então nós estamos encerrando e fica aqui para você fazer o convite para todo mundo de Alexandria, da região, estar presente amanhã no seu lançamento. Bom, como eu falei, a gente não pode deixar, são 17 capítulos, certo? 252 páginas, muito ilustradas. Aqui eu falo sobre os vigários que passaram por aqui. Aqui eu falo sobre os religiosos alexandrienses, aqueles que abraçaram a vida de freiras, de padres e até de bispos, como foi Dom José Tomás, certo? Aqui eu falo sobre as irmãs dominicanas, que há mais de 31 anos desenvolvem um trabalho evangélico, um trabalho evangelizador, um trabalho social, certo? Falo sobre os organismos e serviços, que são essas pastorais, os grupos, as equipes ligadas à igreja, né? Aqui eu falo sobre as capelas, uma coisa que me despertou bastante, eu acho que é um diferencial nesse livro, foi o trabalho que a gente pôde ir às comunidades. Então eu frequentei aqui comunidades de Alexandria, que eu já conhecia, claro, mas fui a João Dias, fui a Pilões. João Dias hoje não pertence mais à nossa paróquia, mas está nesse contexto histórico. E fomos ouvir essas pessoas para saber por que, por exemplo, se edificou uma capela no sítio Malhada Branca. Porque alguém tinha uma devoção, alguém fez um pedido, formulou uma promessa, alcançou a graça e retribuiu com aquela construção daquele templo. Então o que me chamou a atenção foi isso, foi a devoção, a fé forte desse povo. O livro é isso, ele é uma reunião e nós terminamos o livro mostrando um capítulo Igreja e Comunidade, para mostrar o que a igreja fez em prol da população e como a população retribui com as homenagens, com a denominação de ruas, com a própria bandeira dos municípios como Alexandria e Pilões e João Dias, que se referem aos seus padroeiros, né? Mas, concluindo, eu quero aqui apresentar esse convite. É um convite na forma de chamamento. Eu acho que é um momento histórico para Alexandria, abstraio até a condição religiosa em si, tanto que convidei também irmãos evangélicos, que muitos deles, por incrível que pareça, contribuíram para a elaboração desse trabalho, muitos deles caminharam comigo, porque sabem do papel histórico e cultural que esse livro representa. Então convido a todos para que amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos uma missa na Capela do Sagrado Coração de Jesus, que é a nossa igrejinha, que foi a primeira matriz da paróquia, lá onde tudo começou. E antes de ser matriz, ela foi a primeira casa de orações. E ali onde ocorriam no seu entorno os sepultamentos das pessoas da Barrigura, naquele entorno ali. Então convido a todos para que 19 horas já teremos essa missa. Logo após a missa, às 20 horas, 8 horas da noite, aí já começaremos a autografar o livro. Queremos a participação de todos. O convite aqui é dirigido a todos os alexandrienses, todos os habitantes de João Dias, de Pilões e de toda a região que tem muito a ver. Por exemplo, tem Ananias, até pouco tempo fez parte da nossa paróquia, está retratada aqui. Então essas pessoas estão convidadas, que eu acho que vai ser um momento de congraçamento, um momento de renovação da nossa fé cristã e um momento de apoio e de valorização da nossa cultura e da nossa história. Estaremos lá, conto com a presença de todos.